O que mais que pode modificar o ambiente? Nos últimos anos a gente tem visto muito isso. São mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Está dentro do ambiente. Se um diabético que tem um excesso de açúcar no sangue começa a fazer exercícios isométricos, que são aqueles que você gasta muita energia, aqueles exercícios parados. Imagina você pegar um objeto e ficar segurando aqui muito tempo. Isometria, parado. Vai começar a fadigar. O que você está fazendo? Gastando muita energia. Isso vai ser ótimo, porque vai modular o ambiente dessa pessoa que é diabética. Então, nesse raciocínio aqui, uma mudança do estilo de vida, fazendo atividade física, mudando a dieta, né, fazendo um controle dos alimentos que essa pessoa ingere, ela vai equilibrar a glicemia no corpo. Se ela tomar medicamentos, ela também vai equilibrar a glicemia do corpo. Se ela começar a fazer meditação, se ela começar a trabalhar a origem do que causou isso, ela não vai só controlar, ela vai se curar. Se essa pessoa começar a mudar os hábitos dela, começar a criar hábitos mais saudáveis, vou dar um exemplo para você. Imagina que você quer adquirir um novo hábito. E o novo hábito que eu quero adquirir é ler. Eu quero ler. Só que para eu ler, o livro que eu quero ler está em cima do guarda-roupa, eu tenho que pegar uma escada para subir, para encontrar o livro, está embaixo de um monte de bagunça. Para eu achar esse livro, está difícil de encontrar esse livro. Então o que acontece? Esse hábito, ele está com uma dificuldade elevada para eu conseguir acionar esse hábito. Vai ser muito difícil de acionar ele. Então agora eu estou dificultando esse hábito. Se eu quero dificultar o hábito, eu tenho que criar uma estratégia nesse raciocínio. Por exemplo, eu quero agora tocar violão. E eu quero fazer com que seja fácil, seja de fácil ativação tocar violão. O que eu faço? Se eu colocar o violão em cima do guarda-roupa, tenho que pegar uma escada para pegar o violão, tirar ele da caixa, desembrulhar, descer, pegar, sentar, pegar minhas coisas, a paleta, pegar não sei o que para eu tocar, pegar minha partitura, minha cifra, o que for. Nossa, só isso aqui eu já cansei. Eu já desisto. Ah, deixa para outro dia eu pego. E nunca vou pegar o violão. Agora, se eu chego em casa, penduro o violão na parede, e aí eu deixo a paleta já colocada lá, deixo a partitura do lado, numa escrivaninha. Automaticamente, quando eu chego em casa, abro a porta, dou de cara pro violão. O meu cérebro inconsciente, subconsciente, está recebendo aquela informação o tempo inteiro assim, ó, me pega, me pega, me pega, me toca, toca. Automaticamente, eu vou lá, pego o violão, sento e brinco um pouquinho. De repente, eu estou tocando aquelas músicas que eu queria fazer. De repente, quando eu não pego o violão, eu sinto falta, porque aquilo se tornou um hábito. Então agora eu adquiri um novo hábito. Então são formas de você modificar o seu ambiente. Eu tenho dois exemplos bem simples de você adquirir ou não adquirir. Você tem que fazer ficar visível e de fácil ativação para você adquirir, e você tem que dificultar. Por exemplo, vamos sair eu e meus amigos. E aí todo mundo fica mexendo no celular. Hoje em dia, às vezes você manda mensagem, tô aqui na sala, minha esposa na cozinha, e fala assim, amor, você fez isso? Ao invés de você levantar, ir lá e conversar com a pessoa. Como você pode fazer para dificultar esse hábito? Você vai sair com a pessoa, por exemplo, no restaurante, ó, gente, todo mundo me dá os celulares aqui, ó, coloca dentro dessa bolsa. Quem pegar o celular vai ter que pagar a conta. Olha só como eu dificultei esse hábito. Pode ser que a pessoa vai precisar pegar o celular, ela vai ter que pagar a conta. E aí? Então, realmente as pessoas vão sentar e vão conversar, e vão se relacionar, vão viver de fato em comunidade. São alguns exemplos para você começar a compreender o que está dentro do ambiente. Por que o ambiente é tão importante, tá? Então, esse Bruce Lipton dividiu as células em placas de Petri, em 3 placas diferentes. Essas células foram multiplicando, foram dobrando, né? Então era uma, virava 2, depois de 2 virava 4, 4 virava 8, em menos de uma semana tinha mais de 50 mil. Ele dividiu essas células, mudou o meio ambiente delas, o meio de cultura, através da química, que seria relacionada ao cérebro, e através ali do meio ambiente dela, mudando ali a composição daquela estrutura. Automaticamente aquelas células geneticamente idênticas, elas se transformaram em células diferentes, células distintas. Bom, e o que esse médico, né, esse biólogo, trouxe para a gente, então, de uma forma resumida? A nossa mente, ela está relacionada a uma imagem que a gente cria, que você percebe do mundo, que você percebe do seu ambiente. Isso, então, é traduzido pelo seu cérebro em substância química, que vai influenciar no seu corpo, no seu sangue, nos seus órgãos e por aí vai. E, além disso, a gente raciocina, então, sobre a mente consciente e a mente inconsciente. Por quê? Porque nós temos ali na primeira infância, no último trimestre de gestação e até os 7 anos, é onde aquela criança, aquele bebê, aquela criança, ela vai formar, ela vai introduzir todos os programas biológicos que ela precisa.
ela vai aprender se ela tem medo de cobra ou não, ela vai aprender com os pais através do meio ambiente. Então, às vezes, você vai perceber que aquela criança tem os mesmos sintomas que os pais. Seja uma pessoa que é uma criança que fala muito alto, igual o papai, ou às vezes uma criança que tem muito sintoma respiratório, e às vezes o pai também tem. Não é geneticamente, hereditariamente, é que o ambiente está influenciando ela. Ela está aprendendo a enxergar o mundo através dos olhos de papai e mamãe. Eu sempre brinco com os meus pacientes, até para você, se isso ilustrar para você, explicar para os seus pacientes, que quando a gente é criança, a gente é como se papai e mamãe fossem deuses para a gente. Tudo que eles ensinam para a gente é para a nossa sobrevivência. Então, se mamãe fala que aquilo é perigoso, não faça isso que isso é perigoso, e às vezes nem é perigoso, mas na visão de mamãe você acaba aprendendo aquilo e vai reproduzindo. Até que chega um certo momento e você continua reproduzindo por semelhança, quero ser igual a minha mãe. Ou por negação, fala assim, nossa, eu nunca quero ser igual ao meu pai. E você muda completamente. Não, isso aqui, o meu pai fazia isso aqui eu acho um absurdo, nunca vou ser dessa forma com meu filho. Ou não, nossa, eu quero, se eu for 50% do que a minha mãe já sou realizada. Aí é por semelhança. Então, são alguns exemplos para a gente entender. Quando a gente fala de mente consciente e inconsciente, eu gosto de trazer uma analogia de Siddhartha Gautama, o Buda, que ele faz analogia entre o elefante e o domador. O domador é o consciente. Ele vai lá e faz o elefante gigantesco, inconsciente, automático ali, biológico, um ser que não consegue raciocinar como um ser humano. Ele consegue, olha, eu tô com vontade de fazer isso. O elefante vai lá e faz. Ele não vai falar assim, nossa, mas se eu fizer isso vai ter tal consequência e eu vou. Não, melhor não fazer. Não, o elefante vai e faz. Porque ele vive a sua forma instintiva, a mais pura forma instintiva. E o domador, ele está controlando o elefante. Você já imaginou em algum momento da sua vida pensar que um elefante iria ajoelhar para uma pessoa subir em cima dele, um elefante gigantesco, toneladas ali. E ele vai andar e fala assim, vira aqui, ele vira. Abaixa, ajoelha, faz isso, bebe água, joga ali, faz assim. Você já imaginou acontecer algo assim? Pelo menos eu nunca imaginaria que isso poderia acontecer. Mas o consciente é basicamente isso. Através do nosso córtex pré-frontal, uma região anterior, a gente consegue pensar, tomar decisões, deliberar. Logicamente, as decisões não são tomadas só pelo racional, tá? A gente tem uma conexão com a parte emocional, uma conexão com toda a parte inconsciente do nosso cérebro, que também toma decisões. Um exemplo simples: se você pega um copo gelado e segura esse copo e pede para a pessoa avaliar outras pessoas, e você faz, por exemplo, 100 pessoas segurando um copo gelado, e você pede para, mostra uma foto de alguém e pede a pessoa falar assim, essa pessoa é calorosa ou ela é fria? A pessoa tem uma tendência de falar que ela é fria. Olha que loucura. Aí ela é estimulada através da parte inconsciente, da parte mais primitiva do seu cérebro. Não é racional. Muitas vezes você toma decisões sem ser decisões racionais. E isso também tem uma relação do consciente, do racional, para o inconsciente. Conscientemente você consegue tomar decisões, mas quantas vezes você falou assim, eu vou emagrecer, e de repente está você lá comendo um sorvete? Quantas vezes você pensou assim, não, eu vou começar na academia, segunda-feira, e nem entrava, ou matriculava e nem ia, você ficava se sabotando, porque o inconsciente é muito maior. Quantas vezes você fala assim, eu vou fazer isso? Ah não, aí você chegava em casa e deitava assim, eu vou ficar descansando aqui. Para nossa sobrevivência, é muito melhor você guardar energia para poupar você para um momento de combate, de luta ou fuga. Então, você acordar cedo para ir correr, fazer uma atividade, é contra quase que a sua biologia. É muito melhor você ficar descansando, deitado ali, sem fazer nada, guardando, poupando energia, do que sair para gastar energia e cansar e tudo mais. E deteriorar o seu corpo, vamos dizer assim. Lógico que não é isso. Quanto mais atividade física você faz de qualidade, você acaba revigorando o seu corpo, né? Nós precisamos desse movimento, porque arcaicamente, antigamente, a gente precisava sair para caçar. Hoje em dia você sai, senta no consultório e fica aqui, ó, no computador. A maioria das pessoas trabalha sentado, não faz nenhuma atividade física. Não tem que caçar de fato, mas você caça trabalhando e trazendo sustento para casa financeiro, né? Mas de um modo geral você não tem que caçar. Ir lá caçar um peixe, caçar um outro animal ou fugir de outros animais, né? Mas enfim. Quando a gente traz essa alegoria entre o elefante e o domador, é para você entender que o consciente, que é o domador, ele é muito pequeno comparado ao inconsciente, que é no inconsciente que controla praticamente todas as suas funções vitais. Quem controla sua respiração, seu batimento cardíaco, todas as funções de dilatar sua pupila ou não, de arrepiar, calafrios, arrepios, e às vezes dirigir. No início é consciente, mas depois se torna automático. Quem faz isso? Quem controla você andando na rua, por exemplo, atravessando a rua, mexendo no celular e continua andando? Quem controla isso? Aí já é uma sinergia
uma adaptação onde o consciente e o inconsciente estão controlando. Você entra no piloto automático e fazendo assim, olha, não tem você não está pensando assim, olha, eu tenho que fazer assim com a perna, puxar o calcanhar para cima, bater o calcanhar primeiro, fazer isso, fazer a fase de balanço, fazer a fase disso. Não, é tudo automático, tudo automático. Você não pensa para andar. Automaticamente, quando aquilo você não pensa mais para fazer, se torna automático. E aí você consegue fazer outra função, como mexer no celular, enquanto você está andando, atravessando a rua. Você já percebeu que tem um poste aqui, você desvia. Quem faz isso? O seu sistema inconsciente ou subconsciente, o seu automático. Mas o racional está ali trabalhando em sinergia, em conjunto, tá?